E aí, gente, tudo bem? Hoje é dia de Q&A, vambora! Primeira pergunta, cara, é uma pergunta que eu coloquei em primeiro lugar intencionalmente porque é o seguinte: eu adoro quando vem um comentário como esse. É uma discordância com muito respeito, com embasamento. Então, eu acho muito legal poder trocar com um comentário como esse, porque pra mim é aqui que os aprendizados vêm, né? Quando a gente tem a chance de colocar as nossas percepções, lidar com pessoas que têm uma posição diferente, né? E tem seus motivos pra isso, e a gente troca de maneira respeitosa, cordial. Então, cara, eu acho que os debates... O mundo seria muito melhor se os debates fossem assim, entendeu? Com esse grau de conhecimento, respeito, enfim. Então, obrigado pelo teu comentário, Isaac. Eu vou adorar colocar a minha opinião a respeito, né, sobre o que você falou especificamente. Vamos lá, é um comentário longo, tá? Então, se você quiser dar pausa para poder ler, mas em resumo, o que o Isaac diz? Ele faz parte de grupos de audiofilia, tem equipamentos próprios, já fez uma série de testes, já fez testes comparativos, inclusive cegos, e discorda da minha opinião sobre a irrelevância, vamos dizer assim, de formatos de alta resolução para audição, né? Então, na experiência dele, as diferenças podem ser percebidas, principalmente em sistemas mais sofisticados. O que eu penso sobre, tá? Alguns pontos que você trouxe. Tá numa expressão específica que você usa, que é aqui, ó. Realizar até testes cegos comparativos, incluindo, neste caso, formatos analógicos como LP e com gravações vindas de masterizações similares. Pode ser que similares tenha sido uma escolha de palavra para você dizer que é a mesma, mas eu vou considerar masterizações similares porque isso ilustra o meu principal ponto com relação ao teu comentário. Similar não é igual, né? Então, assim, você ter uma masterização muito parecida, mas com qualquer diferença, isso já invalida a comparação de certa forma, né? Quando você vai fazer um teste cego, é muito importante que você isole o número máximo de variáveis. Então, por exemplo, no caso da comparação de um sistema analógico com um sistema digital, o próprio fato de ser um sistema, às vezes, diferente, com outro amplificador, um pré-difone, qualquer coisa, esses detalhes já podem ser suficientes para invalidar a comparação, entendeu? E para fazer com que você não consiga apontar aonde é que está a diferença, né? Então, assim, por exemplo, né, você fala que já testou os diversos formatos, DSD e tudo mais. O quanto as variáveis dos seus testes foram muito controladas, né? O quanto o teste foi um teste realmente cego. Porque quando você está afirmando que existe uma diferença audível, você está falando, em primeiro lugar, que existe uma diferença de percepção, né? É daí que você está partindo. Eu percebi uma diferença entre o som X e o som Y. Então, a primeira coisa que você precisa fazer numa abordagem científica é estabelecer se essa diferença existe ou não. Se ela é só uma diferença de percepção ou se existe uma diferença entre os dois estímulos. Aí você usa um teste cego. E nesse teste cego, como eu falei, você tem que ter o cuidado de isolar o número máximo possível de variáveis. Qualquer variável que não esteja isolada se torna uma hipótese muitas vezes mais plausível para explicar essa diferença de percepção, entende? Então, o próprio efeito placebo, ele sempre vai estar ali, entendeu? Então, assim, participar de mais pessoas constataram as minhas percepções, mesma coisa, né? O quanto que existe o viés de confirmação, existe o fato das pessoas serem influenciáveis. Então, eu sou muito cético em relação a isso. Eu acredito que você ouviu diferenças, tá? Eu não estou dizendo que você não ouviu, mas o que eu quero dizer é, o primeiro passo, a gente precisa provar se essa diferença realmente existe ou se está na sua cabeça, né? Você achar que ouviu ou estar com outras pessoas que também acharam que ouviu, isso não necessariamente é uma evidência tão forte, né? Porque você tem alguns vieses aí que permanecem como hipóteses. Então, pode ser que você, dito isso, eu falando isso, você fale, não, cara, foi 100% um teste ABX controlado, a gente isolou totalmente as variáveis, porque, por exemplo, se você, nesse caso aqui de um vinil, o que você deveria idealmente fazer é fazer um RIP desse vinil, né, no digital, e aí você comparar o áudio do sistema analógico e o RIP do vinil com o sistema mais parecido possível. Então, assim, você deveria fazer o RIP com base no tocadiscos e no pré-difone que você está usando, para que isso não seja uma variável também, entendeu? Né? A diferença do sistema. E o amplificador tem que ser o mesmo, entendeu? Então, para mim, essa é a parada. Eu acredito em você, eu acredito que você ouve diferença, mas da mesma maneira que você me convidou a revisitar esse assunto, né, abordando com uma metodologia distinta,
assim, eu devolvo isso, né? O quanto você controlou as variáveis aqui, né? 100%, para que você isole tudo e diga, não, eu peguei aqui, vamos supor, tá? Para ilustrar, eu peguei um SACD, eu fiz um RIP desse SACD. Ou DVD áudio, por exemplo. Vamos ficar no DVD áudio para ficar no PCM. O DVD áudio tem ali ou um arquivo. Baixei um arquivo 24 bits, 96 kHz. De onde quer que seja. Baixei esse arquivo, aí o que você fez? Você pegou um bom codec, tá? Um bom software de edição, e você fez um downsample. Você pegou esse mesmo arquivo e você baixou ele para 16 bits, 44.1 kHz. E aí você tocou no mesmo sistema num teste ABX, né? Ou seja, um estímulo, outro estímulo, e o terceiro não identificado. E você tem que dizer qual é qual, tipo 10 vezes para você dizer, né, o quanto que você acertou, né? E você isolar a variável sorte. E ainda nesse caso, né, o teu computador, você garantiu que está vindo no mesmo player para que não exista um caminho diferente por outro player, né? Que talvez um player que toca alta resolução, ele faz um bypass em algum mecanismo do sistema. Você está entendendo meu ponto? Pra mim é isso, tipo, se você não tiver feito, não tiver tido esses cuidados, eu continuo meio que não acreditando no final das contas que a explicação é por conta dos formatos, porque isso vai contra muito conhecimento científico, entendeu? Né? Sobre audição, sobre como é que funcionam os arquivos de alta resolução, entendeu? E no caso do analógico, aí é diferente, mas ainda tem as questões de processamento, né? Como é que é o teu computador que toca o DSD? Né? Ele passa pelos mesmos caminhos no sistema que um PCM, entendeu? Então, é isso. Se você, enfim, colocar alguma resposta sobre, eu vou colocar no próximo Q&A. Próximo aqui do Gabriel. Essa ficou longa, né, gente? Mas, como eu falei, ótimo comentário, adoro responder isso. Salve, Léo. Primeiramente, agradeço a... Cara, esse café tá muito bom. O Five Roasters aí que eu pedi semana passada. Agradeço a transparência. É incrível como você divide o alter ego entre o Léo do MTH e o Léo da Cuba. Léo fragmentado é canônico. Tem que ser. São dois trabalhos que poderiam ser conflitantes. Minha pergunta, próximo Q&A. Como é que é feita a tunagem dos fones? Você cria um target e manda para alguém que vai fazer os estudos sobre as diversas características acústicas do fone? Consegue entrar em detalhes sobre esse assunto? Então, Gabriel, tentativa e erro. Então, assim, a gente não manda para ninguém, não cria um target. No caso do disco, né, ou do disco Bluetooth, o que a gente fez? A gente começou a fazer muito teste de falante para testar um bom ponto de partida. Depois desse falante escolhido, cara, tentativa e erro, até chegar na resposta que a gente queria. Então, testar volumetria, materiais em volta, as almofadas, ventilação, compilância. Dá uma assistida na playlist da minha história criando um fone, porque tem um vídeo que eu falo especificamente sobre isso. Eu conto como é que foi o tuning do Cuba Disco. Então, é mais ou menos assim, cara. Foi tentativa e erro. Hoje a gente já tem equipamento de medição, então a gente consegue olhar para a resposta e pensar, pô, quero mexer nisso aqui, né? O disco Bluetooth foi feito assim. Mas é basicamente isso. Próximo do Yuri. Próximo Q&A, quais as diferenças entre os conectores de fones in-ear? 2-pin, MMCX, 0,78mm, 0,75, pin-C, pin-B. Faz uma síntese. E o que aconteceu com o pin Ace? Foi descontinuado? Se ainda existe ou se nunca existiu, por quê? Qual a diferença? Eu posso estar errado, né? Mas a minha interpretação é que você quer saber de uma maneira um pouco mais ampla, né? Possivelmente em termos de som. A diferença é nenhuma. É igual... Qual é a diferença entre... porque aqui você não tem uma coisa como o VGA versus HDMI, que um carrega mais informações. Isso não acontece nesse caso, né? Tudo, no final das contas, vai para um P2. Ou P10, o que é que seja. Ainda que seja um balanceado. Nenhuma diferença, tá? Então, isso aqui são simplesmente mecanismos físicos de fazer uma conexão. Por exemplo, o MMCX até tem uma desvantagem de durabilidade, né? O 078, 075, isso são tamanhos diferentes do 2-pin. Pin C, Pin B e Pin A, eu acho que são nomes específicos que algumas fabricantes dão para os diferentes tipos de conector. Esquece, nada disso aqui faz muita diferença, tá? Só o MMCX talvez, mas assim, eu não acho que você deveria meio que descartar um fone que você quer só por causa do MMCX. Então isso são literalmente formas físicas de você juntar duas coisas diferentes sem grandes implicações. Cristiano. Próximo Q&A. Vira e mexe, você nos mostra a curva de um determinado fone. Gostaria de saber se é possível emular a curva de um fone em outro através de equalizadores, por exemplo. E parabéns pelo canal, programando pegar o disco Bluetooth. Maneiro. Então, é possível sim emular até certo ponto. Eu vou linkar na descrição
2 vídeos sobre isso. Teve um que o Chronicle fez e teve um que eu acho que o time do Geeks Audio fez também. Onde eles falam sobre isso, sobre o projeto AutoEQ. Aquela parte de gráficos do Chronicle, por exemplo, ali você pode fazer um perfil de equalização com base no gráfico de algum fone. Então você pode dizer, pô, eu tenho um fone tal e eu quero ver como é que um fone tal soa. E aí ele cria um perfil de equalização para meio que bater as curvas. Não é 100%, quando chega ali nos agudos, não é recomendável que você faça essa alteração, porque é uma área muito incerta de medições, mas dá para você ter uma boa ideia de como é que um outro fone vai soar assim. Então isso é possível, dá uma olhada nos vídeos que eu vou linkar aqui na descrição. Valmir, próximo Q&A. Leonardo, ambos os fones mais sofisticados que a Kuba está gestando terão a mesma proposta do disco em termos de modularidade e reposição de peças? Sendo mais direto, também serão fones definitivos? Sim, para os dois. Isso para a gente é um pilar da empresa, né? A gente não quer nunca desenvolver fones que sofrem de uma obsolescência, não vou dizer necessariamente programada, mas assim, uma obsolescência que poderia não ser obsolescência. Se eu posso não ter obsolescência, eu prefiro não ter e ficar com os acessórios. Então sim, isso pra gente é importante. Previsão? Não, infelizmente não. Papo assim para talvez em algum momento nos próximos 2 anos. Ainda vai demorar um pouquinho. Mas a gente tá pensando nisso. Iago. Fala, Léo. Assistindo ao seu vídeo do unboxing do Multiverse Mentor, se não me engano, você comentou que quando colocou os fones de ouvido, você não teve a sensação de, meu Deus, isso aqui é de outro mundo, como primeiro impacto e impressão. Em contrapartida, fiquei com essa curiosidade. Algum dos fones que você já testou, no primeiro instante você teve essa sensação? Se sim, com quais? Independente de valor. E parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, despertar esse hobby tão pouco explorado. Obrigado, cara. Então, já passei por isso, mas há muito tempo. Hoje em dia, assim, quanto mais você ouve, meio que chega uma hora que, pô, você... eu, assim, tenho a sorte de já poder ter testado muita coisa, né? Então, assim, tem... meio que assim, eu já escutei quase tudo que é possível no mundo dos fones de ouvido. Então, conforme você vai tendo essa experiência, né, fica muito difícil você se surpreender da mesma forma. Então, assim, hoje eu acho que eu me surpreendo muito mais se tiver um descasamento muito forte entre preço e qualidade. Então, eu testo um fone que não deveria soar dessa forma. Então, por exemplo, o KBear Stellar foi um bom exemplo disso, né? Foi o primeiro earbud que eu vi, eu falei, meu Deus, tipo, eu não esperava esse som desse fone de 20 reais. Então, esse é um exemplo, mas tem muito mais a ver com isso, né? De ser uma coisa totalmente reveladora e, caramba, eu nunca imaginei isso. Isso não acontece muito mais, não. Mas, assim, fones com os quais eu tive isso. Primeiro fone high-end que eu ouvi, o Shure SE530, que hoje eu acho muito fraco, mas foi isso. Primeira vez que eu escutei um fone eletrostático foi o Stax SR202, eu acho. Primeira vez que eu ouvi o Sennheiser Orpheus também, porque também foi outro nível. Mas é isso, depois disso, é difícil se surpreender desse jeito, entendeu? Rafael Porre. Mora nos Estados Unidos, infelizmente, o acesso ao hobby aqui é facilitado. Você dá sorte. Minha dúvida é a seguinte. Eu vou resumir. Ele usa o AirPods Pro 2 para treinar na academia, mas acha desconfortável e tá atrás de um headphone. Cara, eu fico bem reticente de... e há mais ou menos 1 ano atrás, eu importei um Kuba Disc e alguns arcos. É de dar orgulho ter um fone brasileiro bom e bonito na coleção. Um pouquinho maneiro, cara. Eu fico feliz. Então, eu fico com medo, cara, de falar pra você pegar algum desses 2 fones pra academia. Porque, assim, você vai suar muito, vai pegar nas almofadas. Talvez eu achasse que o focal pode ser mais interessante, porque as almofadas do Apple são de tecido, então acho que pode pegar cheiro, pode se deteriorar mais rápido. E eu não acho necessariamente que aquela parte de cima acolchoada, eu acho que talvez não tenha tanto problema para pegar o suor, né? Porque não é um material que vai absorver muita coisa, então acho ele muito confortável, acho que você consegue trocar as almofadas facilmente, né? Porque você tá aí, você vai na loja da Apple, você compra almofadas. O focal acho que é um pouco mais difícil. Então, eu postei no da Apple, mas assim, difícil, cara, porque headphones, assim, e o da Apple é muito pesado também, pra você fazer exercício. É aquilo, se isso é um requisito seu, entre esses 2, eu iria no da Apple. Mas são circunstâncias um pouco ruins para fones como esse. Marcelo, salve, Léo, acompanho você tem alguns anos, eu divulguei seu canal para vários amigos, legal. Você acha que é possível utilizar de alguma forma... essa pergunta é muito boa. Inteligência artificial para fazer um review de fones de ouvido? Sei que a percepção do tuning depende de cada pessoa, mas entendo que isso, de alguma forma, também poderia ser parametrizado no modelo
de IA. Sou cientista de dados e sempre que vejo um review seu de fone eu fico pensando nessa possibilidade, utilizando aqueles modelos de cabeça com captação de som, microfones binaurais. Muito obrigado pelos conteúdos e pela Cuba, sou um feliz proprietário do disco. Maneiro. Então, cara, acho que por enquanto não. Em resumo, eu já tentei, tá? Já tentei jogar no chat GPT, tipo, mandei uns vídeos, falei, você criaria um roteiro pra ver o que saía, né? Se viria alguma coisa, tipo, preciso me preocupar aqui com o meu canal. E não ficou legal, pelo menos por enquanto. Cara, eu acho que não exatamente, porque assim, eu acho que sempre vai existir uma dimensão subjetiva muito forte, que eu não acho que... não é que eu acho que as máquinas não podem chegar no nível de conseguir descrever essas sensações, mas por outro lado eu acho que as pessoas ainda vai ter gente que quer a opinião de um ser humano, entendeu? Então assim, hoje eu não acho que é possível, até porque assim, aqui no canal, né, ou outros reviews, né, é uma coisa que eu já disse algumas vezes, pra mim reviews por natureza são uma descrição subjetiva da experiência de alguma coisa. Então assim, qualquer coisa que entre numa opinião, ou então isso soa como, qualquer coisa que saia de um gráfico de resposta em frequência é subjetivo, entendeu? A partir do momento que você fala de percepções a respeito daquele som, vira subjetivo. Então assim, pode ser sim que em algum momento você tenha um computador que faça uma leitura desse gráfico aí e diga um pouco sobre como aquilo ali pode soar para uma pessoa, mas não vai ser universal, né? Entendeu? Então, não acho que a curto prazo isso vai mudar muito, tá? Mas, minha opinião, posso estar errado. MJNA. Léo, sobre complexidade, qualidade e preço, como explicar o RY4S ser tão bom? Seu vídeo da história me fez desistir de comprar o arco Bluetooth, comprei o fone todo, esperando ansiosamente. Foi que maneiro, cara. Espero muito que você goste. Então, como é que eu explico o RY4S ser tão bom? Cara, tem algumas questões aí. A primeira é que eu acho que ele é muito bom para um earbud. Então, meio que as expectativas são diferentes de um in-ear. E aí, eu acho que também é um tipo de fone que você não tem tanto para jogar, assim, em termos de acústica, como você teria num in-ear. Então, é difícil explicar, mas eu acho que, não vou dizer que é um acidente, mas assim, é uma escolha muito boa de um alto-falante de mercado, tá? De prateleira. Certamente esse falante não foi desenvolvido pela pessoa, né? Acho muito difícil isso. Então é um bom alto-falante, foi bem desenvolvido e que performa muito bem naquele cenário ali, entendeu? Então, eu acho que foi muito mais um trabalho de... Como é que eu vou dizer? Curadoria, talvez, entendeu? Para achar um ótimo falante que vai performar bem naquela concha ali, alinhado com as expectativas naturalmente mais baixas que a gente tem a respeito de um earbud. Então, para mim, é isso. Vinícius, com essa taxação, vocês na Cuba não pensam em criar fones mais baratos? Sei que a Cuba tem os Cuba Pro, mas não vejo a hora de ter a Cuba com in-ears baratos. Abraço. Sim, com remessa conforme a gente enxerga a possibilidade de desenvolver in-ears. Não sei quando ainda, não esperem, mas sim, isso tá nos nossos planos. Renato Dalpra. Pro próximo Q&A. Léo, eu tô tendo problema de conexão com o Cuba Disco Bluetooth no MacBook Air M1, que é meu uso principal do disco 90% do tempo. No iPhone ele funciona perfeitamente, então não é defeito do disco. Tem outro fone Bluetooth que funciona super bem no MacBook, também retirando o problema nele. Porém, com o disco eu não consigo me afastar nem um metro do Mac que perco conexão. E mesmo bem próximo, não posso mexer a cabeça que o som fica cortando. Pesquisando, vi várias reclamações sobre o Bluetooth do MacBook Air M1. Já fiz de tudo, segui vários tutoriais, até formatei e nada soluciona o problema. Acho que é mais fácil eu comprar um DAC externo. Eu ainda não tenho nenhum DAC externo e gostaria de ter um que atendesse tanto fones Bluetooth quanto cabeados. Penso em algo de entrada, já que meus fones cabeados são apenas in-ears fáceis de tocar. Qual DAC você recomenda? Cara, Renato, estranho, né? Como você falou, assim, não parece ser um problema do disco, porque se ele funciona muito bem com o seu celular, tá tudo certo com ele. E também não parece problema do seu MacBook Air, porque funciona com o teu fone da Sony. É complicado, cara, porque mal ou bem, assim, numa conexão Bluetooth você depende dos dois, né? Não existe, não sei se tem alguma questão muito específica aqui. Manda uma mensagem para o nosso suporte, eu posso checar com o Moreno que fez o desenvolvimento, ver se ele tem alguma ideia do que pode estar acontecendo, mas cara, eu não sei. Eu não tenho mais o MacBook Air M1 para testar, mas estranho, cara, estranho. Pode ser alguma compatibilidade aí, não sei se tem alguma configuração que pode ser mexida no MacBook. Manda mensagem pra gente. Agora,
segunda parte da sua, do que você trouxe, né? Comprar um DAC externo. No teu lugar, cara, se essa foi a sua intenção, eu compraria um DAP, tá? Porque vai ser difícil você conseguir um DAC que envia via Bluetooth. Se você comprar um DAP como esse aqui, que é o Hybe... Esse aqui? É o R3? Não lembro. Não, R63. Esse é mais caro, tá? Você quer alguma coisa mais simples, mas tem, tipo... Ou então... Ah, não, pô. Tem aqueles adaptadorzinhos. Esqueci. Tipo, aqueles funcionam, né? Tipo, Shanling UP4, aquela linha da Fio. Dá uma olhada na linha da Fio. Tem o... Como é que é o nome? Putz, tem até um aí. Não lembro. São isso, amplificadores e DACs pequenininhos Bluetooth da Fio. Se eu não me engano, eles têm Bluetooth para emitir também. Eu acho que é o que poderia funcionar no seu caso. Dá uma olhada nessa linha, né? O Shanling P4, alguma coisa assim. Acho que vai te atender. Osiris, bom dia. Muito obrigado pelo cafezinho. Bom dia, sou fã do seu trabalho, mesmo sendo audiófilo. Você teria indicação para um fone de até R$ 1.500 para estudo de guitarra? Cara, então... Sendo bem direto, eu não acho que você precisa de um fone de R$ 1.500 para estudar guitarra. Se for esse o objetivo exclusivo. Assim, acho que você consegue, com muito menos, você já vai ter o suficiente para esse estudo. Você vai precisar, basicamente, de um equipamento que seja... tenha conforto, afinal de contas, imagino que você pode ficar estudando durante bastante tempo, e que seja detalhista. Então, assim, se for um headphone... Puxando um pouco a sardinha pro meu lado. Eu acho que um Cubadisco poderia ser legal para você, um disco Pro. Se você quiser in-ears, R$ 1.500, talvez um AFO Performer 5. Uma coisa assim, cara. Dá uma olhada na lista de recomendações, mas qualquer fone ali que seja natural, minimamente vai te atender. E acho que ser detalhado é bom, mas não é tão imprescindível assim. Cara, para estudo é tranquilo. Eu só evitaria, talvez, fones com uma pegada muito artificial, tipo, com grave demais, que pode dificultar você escutar bem a guitarra, tá? Definir o som dela. Fora isso, acho tranquilo. O Williams Bovis, cara, tranquilo. Ele que comprou o meu Redamp GSX há milênios. Ó, já experimentou sistemas altamente sofisticados de caixa de som e tem um. Tem um sistema relativamente relevante de fones. Eu que já ouvi as MBL, passei um bom tempo com Orpheus. A despeito das diferenças intrínsecas ao tipo de sistemas, qual é objetivamente melhor? Já ouvi relatos de audiófilos que encontram nos fones o resultado que procuraram por décadas nas caixas. Entendo que para obter a mesma qualidade que tem com os fones, deveria investir milhares de reais entre equipamentos e salas de audição de um sistema de caixas. Então, eu não acho que existe um objetivamente melhor nesse caso. Por quê? Quando a gente está ouvindo alguma coisa, né, é um conjunto muito grande de estímulos. Mesmo se eu pensar só nos estímulos auditivos, né, a maneira é aquilo. Eu acho que não dá para se soltar das diferenças intrínsecas ao tipo de sistema, entendeu? Porque a experiência de ouvir um fone ela vai ser sempre diferente de ouvir caixas, né? E mais do que isso, eu acho que um fone sempre vai ser menos crível do que caixas de som. Então, eu acho que, por exemplo, audiófilos que encontraram nos fones o resultado que procuraram por décadas com caixas. É possível, mas assim, isso não é objetivo, né? O que eles estavam procurando, entendeu? É o detalhamento? Aí, se for, beleza. Fones podem entregar mais detalhes por dinheiro investido que caixas de som, com toda certeza. Mas isso não é uma questão objetiva. E não necessariamente isso vai ser melhor para você, entendeu? Isso é o que aquela pessoa está buscando, né? É a sensação que ela quer e que ela encontrou num fone. Mas ela abriu mão de outras coisas, né, para ter esse resultado no fone. Então, assim, eu não consigo dizer objetivamente aqui. Eu diria que fones de ouvido te dão uma experiência mais imersiva e mais íntima e mais detalhada, e caixas de som te dão uma experiência mais realista. Mas pode ser que para você o realismo venha dos detalhes, venha da intimidade, entendeu? Então, isso sempre vai ser muito subjetivo. Então, não consigo responder essa pergunta dessa forma. Yuri, fala, Léo, beleza? Obrigado por sempre esclarecer nossas dúvidas. Nesse vídeo foi comentado sobre o uso do Edifier com LDAC e maior largura de banda. Meu notebook não suporta isso, nas configurações só chega a 16 bits 44.1. Tem indicação de um DAC amplo com Bluetooth que possa me dar a experiência total de usar esse fone que suporta LDAC? Valeu pelos vídeos de versão que você entrega. Obrigado, cara. Yuri, dá uma olhada no Q&A anterior, porque eu falo sobre isso. Eu falo que, cara, pra mim, inclusive como eu falei no início, né, pra resposta do Isaac, eu acho que, assim,
você investir num DAC amplo com Bluetooth para você ouvir o fone com LDAC é rasgar dinheiro, Assim, para mim isso não faz zero sentido, sendo bem transparente com você. Não faz isso, cara, não faz isso. Pega o dinheiro que você investiria nesse DAC amplificador, vende o Edifier e compra um fone melhor, cara. Isso vai te dar uma diferença muito maior, mesmo se eu considerasse que existe diferença aqui entre ele via LDAC e ele normal. Então, esquece isso, tá? É como eu falei no Q&A anterior. Esse comentário foi no Q&A anterior, então, por favor, vê aquela pergunta, cara. Não entra nessa, não. Próxima. Última. Próximo Q&A. Como a AliExpress começou a fazer parte do MSA Conforme, acha que comprar equipamentos de áudio diretamente no site das lojas que não aderiram, por exemplo, Hi-Fi Go ou Shenzhen Audio, pode ser uma boa? Sabe se eles declaram um valor menor do que 50 caso seja solicitado? Claro que o volume de produtos na linha vermelha vai diminuir bastante, talvez a Receita Federal consiga aumentar a porcentagem de produtos fiscalizados, gerando potenciais multas se detectarem práticas dessa natureza, mas pode ser uma possível solução, dependendo de como ficar a fiscalização. Não são contra imposto, mas 92% é sacanagem, viu? Concordo 100%, como eu falei, acho que 92% é uma piada de mau gosto. E assim, eu preciso frisar uma coisa, tá? Só acabar aqui o café. Não sejamos hipócritas, a gente sabe que isso acontece, mas eu preciso deixar claro, isso aqui é crime, tá? Então, tenha consciência disso, isso é crime. Dito isso, se eu acho que pode ser uma boa, depende, porque a minha reticência com relação a isso, além de ser crime, é exatamente o que você colocou aqui, né? Eu acho que como o Remessa Conforme vai desafogar drasticamente o trabalho de fiscalização da Receita e possivelmente diminuir muito o volume de importações, como eu já falei, eu acho que o nosso hobby vai ser menos afetado em termos de volume, porque a gente não tem opção nacional, mas para outras coisas, uma galera que compra coisas mais eletrônicozinho normal na AliExpress, ou compra a roupa na Shine, aí eu acho que pode ser inviável mesmo, e aí vão parar de comprar fora. Eu acho que isso vai fazer com que a fiscalização fique muito mais fácil, né? Então acho que é extremamente arriscado seguir por esse caminho. Talvez seja possível, né? Acho que essas lojas, não sei, de repente podem aceitar, não sei dizer. Mas eu acho que é um risco muito grande que você vai correr, né? Então, não sei. É isso, gente. Esse foi o Q&A de hoje. Quase 30 minutos. Foi longuinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Grande abraço.